Olá, bom dia, querido ouvinte. Jesus não precisa de nada vindo de você. Então, quando Ele te chama para vir e servi-lo, não é para preencher uma necessidade. Ele está te oferecendo um privilégio. Nosso tema de hoje, o batismo do Espírito e a obediência, dia 5. Há 2 propósitos para o batismo do Espírito Santo. Um deles é refletir Jesus totalmente na nossa vida. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3. O objetivo de Deus é que Cristo seja visto em nós, que sejamos uma carta viva que revela o caráter de Cristo. O segundo propósito da plenitude do Espírito é receber o poder para testemunhar. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Na meditação de hoje, iremos centrar-nos no primeiro propósito, refletir o caráter de Jesus. O Espírito Santo esteve bastante envolvido no momento em que Deus deu os 10 mandamentos a Moisés. Na realidade, foi o Espírito que escreveu os mandamentos nas tábuas de pedra. Isso fica bem claro quando comparamos as declarações de Jesus, em que ele equipara o dedo de Deus ao Espírito de Deus. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Mateus, capítulo 12, versículo 28. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Lucas, capítulo 11, versículo 20. Daí que o mesmo Espírito Santo que escreveu os 10 mandamentos nas tábuas de pedra irá hoje escrever a lei de Deus no coração dos filhos de Deus, cheios do Espírito. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3. O cristão professo pode participar em 2 tipos de obediência. Primeiro, é aquilo a que eu chamo obediência externa. Esta obediência ocorre quando o crente obedece à lei de Deus, simplesmente porque Deus diz para lhe obedecer. Esse tipo de obediência é, na verdade, legalismo, pois não procede do coração. A segunda forma de obediência é a interna e ocorre por causa de um desejo profundo e íntimo no crente de obedecer a Deus. A obediência externa, sem uma obediência de coração, é inaceitável para Deus. Por que te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria? Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmo capítulo 51, versículo 16 e 17. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus capítulo 15, versículo 8. Há muitos anos, encontrei uma ilustração que exemplificava bem a diferença entre obediência externa e interna. Digamos que o meu pai morreu e eu não tenho bem a certeza se devo lamentar a sua morte ou não. Por isso, vou ter com um amigo e peço-lhe um conselho. Conversamos sobre se eu devo ou não lamentar a sua morte. O meu amigo por fim diz, afinal de contas, ele era teu pai e tu és seu filho. Portanto, acho que deverias lamentar a sua morte. Seguindo seu conselho, começo a lamentar a sua morte. Creio que se torna óbvio que o meu lamento, neste caso, não seria genuíno vindo do coração. Em vez disso, seria um lamento externo, porque era a minha obrigação, como filho do meu pai, lamentar a sua morte. Se fosse um lamento genuíno, não conseguiria evitá-lo. O mesmo acontece com a verdadeira obediência a Deus. Quando temos uma boa relação com Deus, através da plenitude do Espírito, a obediência surge natural e espontaneamente no coração, sem sequer pensarmos nela. Virão tentações para desobedecer. No entanto, serão muito enfraquecidas na sua influência pelo forte desejo que Deus colocou no coração de obedecer.
Mediante o batismo ou plenitude do Espírito Santo, a lei de Deus é escrita no nosso coração e obedecemos de coração. Isso não acontece totalmente quando aceitamos Cristo e somos batizados na água. Paulo diz que temos de ser continuamente cheios do Espírito, que é necessário para que a lei de Deus continue a ser escrita no nosso coração. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5, versículos 18. Ellen Golden White descreveu essa obediência interna que surge de uma vivência diária do batismo do Espírito Santo quando afirmou: toda verdadeira obediência vem do coração. Era também daí que procedia a obediência de Cristo. E se o consentirmos, ele identificar-se-á de tal forma com os nossos pensamentos e intenções, unirá o nosso coração e o nosso espírito com o seu querer numa identidade tal que, obedecendo-lhe, não estaremos senão a seguir os nossos próprios impulsos. A vontade purificada e santificada encontrará o seu mais elevado prazer em fazer o seu trabalho. Quando conhecermos Deus como nos é dado o privilégio de fazer, a nossa vida será de contínua obediência. Através do valor que damos ao caráter de Cristo, por meio da comunhão com Deus, o pecado tornar-se-á para nós detestável. O Desejado de Todas as Nações, página 571. Que hoje a sua oração possa ser: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Senhor, elimina o meu coração pecaminoso e meu espírito orgulhoso. Em misericórdia, leva-me para mais perto de ti e restaura a plenitude do teu espírito em mim. Faz-me viver a completa alegria da tua salvação e dá-me a tua força. Que o Senhor nesse dia te abençoe, te guarde e te proteja. É o meu desejo e a minha oração para você nesse dia.